O conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Cristal. Ao toque de 3 segundos, você vai ouvir... Programa UPG, Unidos pela Graça. Atenção, afiliados ao Grupo Cristal de Comunicações. Agora tem mais um programa da Cristal Gospel FM. Está entrando no ar pela Rádio Cristal Gospel. Programa UPG, Unidos pela Graça. Com a comunicação do pastor Paulo Pereira e a participação de convidados. Aqui você vai ouvir pregação, oração e músicas. Programa UPG, Unidos pela Graça. Com a comunicação do pastor Paulo Pereira e a participação de convidados. Muito boa noite a todos, galera abençoada de Deus. Prazer estar aqui nessa noite, estreando esse programa, a programação da UPG. Bem-vindo a todos. Galera, meu nome é Paulo, sou Paulo Pereira, pastor da Igreja Unidos pela Graça, Mogi das Cruzes. Prazer estar iniciando, estreando esta rádio maravilhosa, veículo abençoado de comunicação e de divulgação do Evangelho do Senhor. Muito bem-vindo a todos que estão linkados com a gente. Já antes de nós chegarmos, está aqui ao meu lado meu parceiro, meu irmão em Cristo, meu amigo também, o Amós. Vai estar junto com a gente, né, ao longo dessa caminhada, dessa jornada, durante esse período da programação. Amém. Amós. Boa noite a todos, estamos aqui, né, Paulo, dando início a esse primeiro programa da UPG. É um prazer e é uma oportunidade que Deus nos abriu para estarmos aqui compartilhando com os irmãos, falando um pouco da palavra, falando de Jesus, falando do nosso dia a dia, incentivando as pessoas para fazer aquilo que agrada a Deus, ouvindo as pessoas também. Nós estamos aqui de braços abertos, né, Paulo? Muito bem, Amós. Seja bem-vindo, tá? Amém. Obrigado. Obrigado ao Milton, obrigado Pablo. Deus abençoe vocês aí que está na direção e na operação aí dessa rádio. Quero mandar um abraço também ao nosso parceiro também da rádio, da programação. Nossa programação, inclusive, ela se inicia às 21 horas, vai ter às 22. E aí, sujeito a alterações, de repente a gente pode estender, na medida da necessidade ou do possível, até outros períodos aí, quem sabe. Ao pastor Irã Ferraz de Vasconcelos, um grande abraço ao nosso querido amigo, irmão, irmão em Cristo, amamos muito ele. E também é parceiro nosso aí nessa jornada, agora com a Rádio Cristal Gospel também.
Algumas segunda-feiras aí ele estará conosco. E a sua participação também vai ser muito importante para nós. Um abraço, Irã. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Também a sua esposa Isa, toda a família. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradecer aos nossos irmãos da igreja, aos obreiros, aos membros. Agradecimento especial e que Deus tem me presenteado com a minha família. A minha esposa, nossos 2 filhos, o Tiago e a Gabriele. Minha esposa Sheila, uma família maravilhosa. Glória a Deus por isso. Bom, vamos começar com uma oração de agradecimento a Deus, irmãos. Vamos orar a Deus. Amém. Agradecer ao Senhor. Vamos orar, vamos Amém. agradecer. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos e louvamos ao Senhor por mais um dia de amor, de graça, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua presença, por tudo aquilo que o Senhor é. Nós queremos sempre, Senhor, estar focando na tua palavra, em ti, durante essa programação. Seja o objetivo ao Senhor Jesus Cristo ser anunciado, falado mesmo. Seja o nosso foco. E nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, nos dando direção, entendimento, nos dando sabedoria, nas palavras principalmente. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua luz. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, vocês podem então estar ouvindo a programação da Cristal. Temos aqui um e-mail, o site da Rádio Cristal Gospel, que é radiocristalgospel.com.br. Você também pode estar assistindo aí pelo canal do YouTube ou pelo Facebook. E também, se você tem outra oportunidade, é baixar o aplicativo no Play Store, ok? Temos também um telefone. E durante a nossa programação, se você também desejar ligar, você pode ligar para o telefone 11 9 7098 1523. Repetindo, 11 9 7098 1523. Qual a finalidade desse nosso programa? Qual a finalidade desses minutos que passaremos aqui? Claro, nós precisamos falar da pessoa mais importante da nossa vida, que é Jesus Cristo, sempre, em todos os assuntos, em todos os momentos. Não é diferente das outras programações, acredito eu, feito por outras pessoas, outros irmãos. Mas nós temos o objetivo aqui de estar trazendo a palavra, estar comentando da palavra, né, moça? Falando algo referente a crescimento espiritual da palavra de Deus. Nós vamos também, ao longo da nossa jornada na rádio, nós vamos trazer convidados em alguns momentos para trazer uma palavra, o testemunho, tudo algo que possa edificar as nossas vidas, a sua vida que está aí nos ouvindo e linkado aí pelos canais. Nós também temos o objetivo de trazer alguma informação importante, atual, algum acontecimento importante e tentar aplicar isso numa visão espiritual bíblica dos fatos ocorridos ou que estão ocorrendo, que isso é importante também. Meus queridos, espero que você esteja com a gente, entrando em contato. Espero que vocês aí também possam curtir pelo Facebook, Cristal Gospel, a rádio. Ok? Eu quero deixar apenas uma palavra, um versículo bíblico para nós podermos deslanchar, dar início então a essa programação. Eclesiastes capítulo 3, onde é muito conhecido por todos, mas eu faço questão. Tudo aquilo que é bom a gente precisa estar sempre repetindo, né, moça? Amém. Isso aí. Há tempo para tudo. No versículo 1 diz que há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder,
tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Glórias a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos de música, vamos ouvir um louvor. Em nome de Jesus, logo logo voltaremos.
Estamos apresentando programa Unidos pela Graça. Apresentação, Pastor Paulo Pereira. Muito bem, voltamos. Nossa programação. Essa semana a gente teve muita agitação. Essa semana o Brasil ficou na expectativa, pelo menos, não todos, mas grande parte, somente o setor da mídia, né, moça? Com certeza. Envolvendo aí a área política da nossa nação. Que coisa. Por isso que a palavra de Deus nos fala que precisamos interceder, orar pela nossa nação. Se não me engano, é o Salmo 122 que fala isso, mas a gente precisa estar sempre em constante oração. Sim. Mas porque é uma necessidade. Também a igreja, eu acredito que ela foi estabelecida na terra para essa função também. Nós não podemos ver as coisas acontecerem e sem fazer nada. E sem pelo menos clamar ao Senhor, misericórdia de Deus, que a graça do Senhor alcance muitos. Então nós precisamos estar orando. Quero também pedir para os ouvintes estarem orando. Por mais que você às vezes se sinta revoltado, concordando ou não concordando, mas você como igreja de Jesus, você como um cristão, você precisa orar. É uma obrigação, é um dever nosso. Orar pela nação, orar pelo nosso país, pelas pessoas, pela política, pela economia, por tudo, porque diretamente envolve-nos. Sendo igreja ou não, nós não estamos imunes a nada disto. É o emprego, é a questão financeira, né, moça? A família que é atingida, se a nação vai mal por causa de um líder que vai mal, né? Talvez administra mal. Toda a nação também, ela perece. Toda a nação é igual a palavra de Deus. Está dizendo a palavra. Justamente, é a mesma coisa que a palavra. Se o ímpio governa, o povo padece. Padece, exatamente isso. Então nós precisamos, como igreja, Paulo, precisamos estar orando, intercedendo. O apóstolo Paulo fala isso, né? Que se faça oração pelos governantes para que a gente tenha tempos de paz. Exatamente. Não é? Então, realmente, a gente teve uma semana muito agitada politicamente, economicamente também, o dólar disparando, né? Na expectativa da prisão ou não do nosso ex-presidente Lula. Exatamente. Né, que foi condenado em primeira instância, segunda instância, foi condenado por juízes do Supremo Tribunal Federal e acabou sendo preso, né, de fato. É algo que a gente não comemora, né, porque é um momento de tristeza, mas também é um momento que nasce a esperança, renasce a esperança de nós termos uma nação onde a lei possa valer tanto para o pequeno quanto para o grande. Exatamente, isso mesmo. Né? Então, eu creio também, Paulo, que isso que está acontecendo no nosso país é fruto de oração da Igreja de Jesus. Você sabe que essa Operação Lava Jato, desde quando ela começou, você sabe que apontou muitas pessoas, muitos políticos, né? Desmascarou muitos envolvidos aí secretamente em corrupção, em propinas gigantescas, né? E a população não estava nem sequer sabendo de nada e muitas vezes nem entendia nada, porque era uma coisa muito escondida, podemos dizer assim, né? Lógico, e quando é como se fosse abanar um pano e você não vê o pó, mas quando você abanou, saiu o pó para todos os lados, né? A mesma coisa. Então, Lava Jato... Bastante pó, né? Podemos... bastante pó. Então, quando abanou o pó pelo Lava Jato, acredito também, claro, é a mão de Deus aí pela nação, de misericórdia, quantas coisas apareceram, surgiram, né? Eu jamais iria imaginar que a Petrobras estava sendo ali, vamos dizer, corroída, né, por baixo. Então, um patrimônio, né? Um patrimônio nacional. Né? E tanta coisa, tanto dinheiro desviado, Paulo. Lógico, a gente sabe que isso não foi inaugurado pelo PT, né? E a gente sabe que não está resumido ao PT,
Partido dos Trabalhadores, a gente sabe que tem gente do PSDB, isso começou há muito tempo, tem toda uma história que levou ao nosso país ser, infelizmente, uma má referência. Exatamente. Né? Mundialmente falando, um país, como dizia aquele estadista, presidente francês, né, o De Gaulle, que o Brasil não é um país sério. Né? Infelizmente, o Brasil sempre teve essa pecha, né, de ser um país não sério, de pessoas não sérias, mas nós cremos na palavra de Deus que diz que se meu povo, né, que se chama pelo meu nome, que somos nós, aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, independente da sua denominação, se você é o povo de Deus que recebeu Jesus como seu Salvador, que foi comprado pelo sangue, pelo aquele preço impagável, né? Se você acredita em Jesus, conforme diz as Escrituras, então você faz parte desse povo. Exatamente. Se o meu povo se humilhar, né, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Então essa promessa, Deus não é um homem para mentir. Então eu creio, Paulo, eu sei que você também acredita nisso, e os irmãos que estão ouvindo, isso que está acontecendo, né, é fruto de oração da igreja, do povo de Deus, da igreja, né, espalhada pelo Brasil, até fora do Brasil, gente que ora pelo país, e já não ora desde agora, já ora faz tempo. Então a gente teve aí muitos casos sendo revelados, o Mensalão, antes do Mensalão outros, e agora com a Lava Jato isso tomou força. Exatamente. Né? Mas isso tudo é o quê? É o que você estava falando, é fruto de oração, é fruto daqueles que buscam a Deus, porque diz que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Inclusive, irmãos, nós temos aí uma prática na igreja, até vocês mesmos já presenciaram, já fizeram isso, que é uma prática nossa. A gente, iniciando as nossas reuniões, nossos cultos, a gente apresenta o Brasil em todos os seus setores, principalmente o político, né? O setor político dela, né? Falando nisso, irmãos, bom, nós vamos aqui para falar somente de política, mas como faz parte do assunto, de uma preocupação nossa como igreja, do dever nosso de estar orando, o Amós vai aproveitar esse momento falando de liderança, né? Ele vai trazer uma palavra para nós daqui a pouco, mas antes, eu gostaria de mandar um abraço para os nossos irmãos, queridos ouvintes que estão dando a sua mensagem, o seu alô aqui. Também quero mandar um abraço então pelo Alexandre Silva, que ele diz assim: vamos clamar para que Deus coloque um homem de Deus no governo. É isso aí. Amém. Concordamos com isso. Deus abençoe. Amém, obrigado pela sua participação, Alexandre. Obrigado. É isso aí, Deus te abençoe, viu? É verdade. Temos que continuar clamando por essa nação maravilhosa. Se não fosse a igreja aqui, não sei como estaria isso aqui, viu? Mas mesmo assim a gente tem que continuar orando. Eliane também, Aparecida, Arseno, boa noite, a paz, minha querida. Deus abençoe você também. O Fábio Fernandes, boa noite para você também. A paz esteja aí presente e real no seu coração, como também da Marinês, Padilha Lemos, que entrou agora. Deus abençoe a sua vida, Marinês. Glória a Deus. Francisca Bezerra, Deus abençoe a sua vida. Audicleia Queiroz, boa noite e a paz do Senhor a todos vocês. Tem o William ali que eu vi. A Rosana Cardoso, Deus abençoe, Rosana. Um abraço. Rosaninha. Glória a Deus. É isso aí. Um abraço pro Dei. Vanderlei, isso aí. Maria Lúcia, Deus abençoe você. Amém? Boa noite, a paz. A Mila Molizani entrou também, que Deus abençoe a você. Magna Alves. Elaine, você falou? Falei, Elaine. Cristina Rodrigues, isso, tem Elaine Cristina Rodrigues Moreira, que também entrou agora. Obrigado, meus queridos, pelo carinho de vocês. O Fábio também está curtindo Kurtz, aí. De novo aí, ó. Glória a Deus, maravilha. Magna Alves, Deus abençoe vocês, gente. Deus abençoe mesmo. E o Breno, Brian, olá, boa noite para você. Excelente noite a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Vamos para a palavra, moço? Vamos. Que Deus colocou no seu coração aí. Eu acho que é bem pertinente a palavra. E a palavra tem a ver com o assunto que a gente estava falando. É referências, verdade, né? é verdade. Eu acho que o que a gente está faltando no Brasil
eu acho que os irmãos vão concordar comigo, é a questão de pessoas que sejam referências. Referência, uma boa referência. Uma boa referência. A gente está cheio de maus exemplos, né? De más referências. E o que a gente tem precisado e está precisando da nossa nação em diversos segmentos, né? Principalmente aqueles de governo, né? São referências cristãs, Glória a Deus. né? Como o irmão colocou aí, né? Vamos clamar para que esteja um homem, uma mulher de Deus, né? Homens e mulheres de Deus, né? Sendo estabelecidos em lugares de governo, seja a esfera executiva, a legislativa, a judiciária, seja nas escolas, né? Como professores, enfim, nós precisamos de referência. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vou aqui colocar a minha lente, porque eu já passei dos 40. Enquanto isso, você coloca a sua lente. Quero mandar um abraço pro Ezequiel. Ezequiel, um abraço. Ezequiel Rocha, da UPG também, Tainara Rocha, Deus abençoe. Manda um beijo também pra Duda, ok? Glória a Deus. Amém. Beijão aí pra família do Ezequiel, nosso querido irmão, Kiel. Não, tem a Ivonete, tá? Não esquece, a Ivonete Cordeiro. Um abraço. E Bruna Alves também. Deus Opa. abençoe vocês. Então, gente, olha só, eu tô relendo a palavra, sabe, Paulo? Isso aí é um hábito, graças a Deus, que eu já tô há alguns anos praticando, de ler a Bíblia inteira, né? Inclusive, a gente teve um período de 5 anos que nós fizemos um concurso para incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, que é o concurso Vamos Ler a Bíblia. E foi uma bênção, porque através do concurso, muitas pessoas pegaram o hábito de ler a palavra de Deus de forma sistemática, diária, né? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós estávamos aqui conversando a respeito de referências. E, coincidentemente, ou não, né? Ou de forma providente, ontem eu estava lendo o livro de Juízes, eu entrei agora no livro de Juízes, saí do livro de Josué, e comecei a ler a questão dos juízes. Isso me trouxe à mente a questão da referência, de nós sermos referência, de nós sermos luz e sal na terra. Então se a gente observar a entrada do povo hebreu, né, lá no Egito, né, por conta da fome, né, ele se deu através da fome, né, com tudo preparado por Deus, mandando José de antemão para lá, né, e que foi vendido pelos irmãos, entrou, foi preso, né, e depois passou a ser o segundo depois de Faraó. E com isso o Egito foi abençoado, e lá na frente Deus trouxe o povo hebreu para ser acolhido no Egito. Então a gente já começa com a referência de José. Foi um homem que foi uma referência para aqueles tempos, né, com sabedoria, íntegro. Um homem que seguia a Deus, que disse não ao pecado. Foi uma referência. E a palavra de Deus diz que depois que José morreu, perdeu-se a referência. Então, o próprio povo do Egito, né, começou a tratar os hebreus como escravos. E foram ali, foi um período de 430 anos, sem alguém que fosse uma referência. Até que Deus estabelece uma referência, né, e coloca essa referência, esse homem, dentro da casa de Faraó, que foi Moisés. Quer dizer, aquele que foi chamado para tirar o povo da escravidão, de 430 anos de escravidão. Então, olha só, gente, percebam a importância de nós termos mulheres e homens que sejam referências no nosso tempo, né? Então a gente vê que depois Moisés leva o povo tira o povo do Egito, né? Da escravidão, né? Deus faz a operação de milagres, tira o povo dali, atravessa o Mar Vermelho,
e Moisés passa a ser uma referência durante os 40 anos de uma terra peregrinação, prometida. né? Uma terra prometida. E você vê, Paulo, você pode notar, quem lê a palavra de Deus, percebe como foi importante a referência de Moisés. Porque por algumas vezes Deus quis eliminar o povo. Quando ele estava lá, 40 dias de jejum ali, conversando com Deus, e Deus passando a lei para ele, Deus falou assim, olha, o povo já está se corrompendo lá embaixo. Vamos fazer o seguinte, eu vou matar todo mundo e eu vou começar a partir de você. E foi aí que Moisés, né, intercedeu pelo povo, falou, Senhor, o que vão falar de ti, Senhor? Olha que lindo isso aí, né? Saber que a gente pode mudar a história, que Deus não é alguém que coloca determinista, né? Olha, o que vai acontecer tem que acontecer e ponto final, né? Mas ele ouve. Ele ouve, ele quer nos ouvir. Quer nos ouvir. Né? Como diz lá em Salmos, clama ao Senhor porque o Senhor nos quer ouvir. Né? Então, eu acredito que se não tivesse aquela referência de Moisés ali, talvez Deus realmente tivesse, porque Deus não estava de brincadeira. Ele falou, a gente sabe que Deus prova, mas Deus não estava de brincadeira, porque se Moisés falasse lá, então acaba com esse povo, porque realmente é um povinho que não vai mudar mesmo, mas não, ele intercedeu, então ele foi uma referência. Então ele levou o povo até a porta de Canaã, e ele já tinha feito um líder para substituir ele. Ele já tinha criado a referência na vida de Josué. Então Josué, que andou pertinho ali, né, tendo Moisés como referência, passou a ser o líder. Moisés morre, vê a terra de longe, é recolhido por Deus, e Josué vai avante com o povo. E passa a ser a nova referência, Paulo. Você percebe? Claro. Como que a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai mostrando como é importante termos mulheres e homens que sejam referências do bem. Isso é importantíssimo. Né? Muito importante. Então, o que acontece? Aí a gente vai vendo que ele conquista Jericó, vai conquistando, vai começando a fazer a divisão entre as tribos das terras conquistadas, mas ainda faltava muita terra para ser conquistada. E aí ele morre. E o povo fica sem referência. Novamente sem referência. Então, eu vou aqui para a palavra. Gente, tudo que a gente faz aqui é baseado na palavra de Deus. Vamos lá. No livro de Juízes, no capítulo 4, diz assim, né? Mas depois da morte... Opa, desculpa, irmãos. Me perdoa. Voltando aqui, ó, no capítulo 2. Depois de toda aquela geração foi reunida a seus pais, ou seja, morreram, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Baalins. Então, eles perderam a referência. Josué tinha morrido. Cadê a referência? O que a gente vai fazer? A tendência natural do ser humano é o quê? É fazer o que é mal, porque nós somos maus. Jesus falou, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas. Ele mesmo falou. Você leu o versículo 18, né? Isso, eu tô lendo aqui, tô lendo o versículo 2:10, tá? 10, 11. Agora. Tá, ok. Abandonaram o Senhor no 12, Deus dos seus pais, que os havia tirado da terra do Egito. Seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor, abandonando e cultuando a Baal e a Astarote. Mas aí o que o Senhor faz? No versículo 16, né, do capítulo 2. Mas o Senhor levantou juízes que os livraram das mãos dos saqueadores. Ou seja, o Senhor levantou referências. Pessoas que fossem referências. E no versículo 18 diz assim, quando o Senhor levantava um juiz, ficava ao lado dele e livrava os israelitas. Eles já estavam sendo chamados de israelitas, né? Não eram mais os hebreus, eram os israelitas. Das mãos dos seus inimigos durante toda a vida daquele juiz. Ou seja, enquanto havia uma referência, Deus livrava. Depois a referência morria, né? O povo se corrompia novamente. E isso é uma sequência no livro de Juízes. O Senhor tinha compaixão, está dizendo assim, deles do seu gemido. Então, eu só quero ler aqui 3 exemplos, 3 referências aqui, irmãos.
3 ou 4 aqui. Então, o primeiro, o que acontece? O povo se afasta, né? Começa a praticar aquilo que não agrada a Deus. Deus se ira e o que Deus faz? No capítulo 3, no versículo 7. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor seu Deus e cultuando aos Balins e a Zera. Quer dizer, os deuses, né? Que são, na verdade são demônios, né? Isso. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os israelitas serviram a Cuxã-Risataim durante 8 anos. 8 anos. 8 anos, por quê? Porque foram novamente escravos. Escravos por 8 anos, perderam a referência, né, Paulo? Perderam a referência. Mas quando os israelitas clamaram ao Senhor, este levantou-lhes um libertador que os livrou. Quem? Otoniel. Então Deus já manda o primeiro juiz, Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de quem? De Caleb. E Caleb andava com quem? Né? Andava com Josué. Josué e Caleb foram aqueles que foram os espias, né? E falaram, não, nós vamos lá, a gente consegue matar todo mundo e tomar aquela terra. Então olha como a referência é importante, né? E nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre isso, né, Paulo? Dando os exemplos dos dias de hoje. Vamos sim. Como ser referência. Então, e veio sobre ele, veio sobre Otoniel, o Espírito do Senhor, e ele se tornou juiz de Israel. Então foi a guerra, e o Senhor lhe entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra quem prevaleceu. Então a terra teve sossego durante quanto? 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Ou seja, enquanto ele estava vivo, ele era uma referência. Era uma referência. Né, para o povo, e o povo se manteve fiel, mas precisava da referência. Né? Aí Otoniel morre. O que acontece na sequência? Capítulo 3, versículo 12. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e este deu poder a Eglon, rei de Moabe, ou seja, dos moabitas, né? Se a gente for voltar lá atrás, né? Os filhos de Ló, né? Contra Israel, pois haviam feito o que era mal aos olhos do Senhor, depois de fazer uma aliança com os amonitas, né? Amon, Moabe, né? A gente volta na história lá na destruição lá de Sodoma e Gomorra. E os amalequitas. Eglon derrotou Israel e conquistou a cidade de Palmeiras. Opa, Palmeiras? Não, esquece. Não, esquece Palmeiras? Pula essa parte. Não, tá bom. Eu só ia falar que Corinthians tinha... Né? Deixa depois. E durante 18 anos os israelitas foram dominados por Eglon. Olha só. No começo foram 8 anos. Agora já estava sofrendo 18, né? Por quê? Porque se desviaram, perderam a referência, né? Foram dominados por esse rei. Até que Deus levanta quem? Eude. Como Eude, outra né? provisão. Filho do benjamita Gera, homem canhoto. Aí ele vai lá, mata Eglon, enfia uma espada na barriga do Eglon, que era um homem gordo. Matou o cara, chamou o povo, vamos lá, vamos dominar. E eles dominaram aqueles que os dominavam, né? Derrotaram. Assim Moabe foi subjugado, no versículo 30 do capítulo 3, foi subjugado por Israel naquele dia, e a terra teve sossego durante 80 anos. Então o período que Eude estava vivo. Exatamente. A referência estava viva. Aí a gente pensa, poxa, agora eles vão tomar jeito, né? Depois de 80 anos com a referência, mas não, né? Olha como ser humano, né? A gente tem que lembrar que nós somos iguais, sabe? A gente precisa ter referência. A gente sabe que hoje a nossa referência é Jesus. Isso. E nós devemos ser referência para o mundo, né? Para as pessoas. Mas depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Olha só que ciclo, né? E este os entregou às mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Até que, o que acontece? Então os israelitas, no capítulo 4, versículo 30, até que os israelitas clamaram ao Senhor, pois Jabim, que tinha 900 carros de guerra feitos de ferro, os havia oprimido com crueldade durante 20 anos. 20 anos. Então a gente começou com 8, foi para 18, agora estamos em 20 anos de sofrimento. Na mão de 3 inimigos. Por quê? Porque perderam a referência. Aí Deus levanta uma mulher. Débora, a primeira juíza.
né? E a gente, vou lembrar, uns dias atrás aí foi votado, né, o HC, né, o habeas corpus, que o ex-presidente Lula entrou, e a gente teve 2 votos denegando o habeas corpus dado por 2 mulheres, né? Rosa Weber e a ministra Carmen, né? Carmen. Então, a Débora, olha a importância, né? Deus levanta a Débora, que ela, olha só, olha que referência que era a Débora. Eu estou terminando. Quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, mulher de Lapidote. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá. Tem até o nome dela, né? De tanto que ela era referência, até a própria palmeira recebeu o nome dela, a palmeira de Débora. E para resumir essa história, irmãos, ela recebe o recado de Deus e levanta um exército, né? Ela chama o Baraque, filho de Abinuão, para que ele levante um exército com 10 mil homens e que, no final das contas, livra Israel mais uma vez. Então nós vemos que a referência, como é importante nós termos pessoas que sejam referências nas nossas vidas, né? E como é importante que nós sejamos também referência para esse mundo. Referência moral, referência ética, né? Espiritual. Referência espiritual, referência de social também. Social, cultura, também. Vestimenta. Exatamente. Né? Linguagem, referência de comportamento, não é mesmo, Paulo? Exatamente. Referência em todos os âmbitos. Jesus nos chamou, irmãos, para nós sermos luz do mundo e sal na terra. Então, exatamente. Seja na família, né? Seja na rua, na escola, seja no trabalho, nós precisamos ser referências para este mundo, porque esse mundo precisa de referências. Quem que nos ajuda a ser assim? Quem que nos capacita a sermos referência? Porque talvez atrás, passados, nós não éramos vistos como uma boa referência. As nossas transgressões, nossos pecados, antes de Cristo. Mas agora com Cristo, Ele nos capacita. Ele nos dá essa condição. Sim. Mediante a sua palavra. Você citou o versículo aqui, de capítulo 5 de Mateus, versículo 14, vós sois a luz deste mundo. Luz do mundo. Cuja essa referência maior dessa luz é Jesus Cristo em nossa vida. Sim, a referência, né, Paulo? Maior. É justamente isso. A referência é aquele que ilumina e que traz luz, o entendimento em qual área que seja. Exatamente. Né? Seja num governo, seja numa administração pública, né? Nós precisamos de referências. Exatamente. Nós estamos vindo para cá, eu até comentei contigo, né, a referência que foi Abraham Lincoln, né, o Pablo? Isso. Abraham Lincoln, quem lê a história de Abraham Lincoln, foi um cristão. Os Estados Unidos estava passando por uma crise financeira, uma crise econômica financeira. O que o Abraham Lincoln fez? Ele instituiu um jejum nacional. Imagina a gente ter no Brasil um homem, uma mulher de Deus, um presidente no governo, no né? governo que fala assim, olha só, seja até um prefeito, né? Um governo municipal, estadual ou federal, vamos estabelecer um jejum. Imagina que maravilha, né? A gente vê o exemplo da Coreia do Sul, que era o país há 20, 30 anos atrás, né? O 10º país, o 4º país mais pobre do mundo, extremamente carente, até que um povinho, sabe aquele povinho, aquele pequeno povinho ali, aquele grãozinho que Jesus falou, aquela sementinha, né? 3 a 4% da população cristã decidiu que ia orar. Já faz muita que ia diferença. Ser referência, né? Agora é a 10ª potência mundial. Né? Se a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Um justo, imagina, um percentual de uma nação, de uma cidade, de um povo. Ô Brasil! Ô Brasil! Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! E você, meus ouvintes? Você em casa, você que está ouvindo essa programação, está ouvindo essa palavra,
você tem uma referência? Qual é a sua referência? Claro, você vai responder Jesus Cristo. Mas Deus também proporciona alguém do seu lado para você se situar nele. Ocular também tem uma referência. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, um irmão, pode ser o seu pastor, pode ser alguém. Eu, por exemplo, eu tenho uma referência pastoral. Pastor Celso, inclusive, ele mora em Santa Bárbara do Oeste. Pastoral, ele é uma referência minha. E eu preciso de algum apoio, alguma ajuda, principalmente nesse âmbito, eu me recorro a ele. Oro a Deus, peço a Deus e agradeço a Deus pela vida dele. Vocês conhecem ele, né? Então, seja qual for, humanamente dizendo, que Deus providencia, né, moço? Deus apresenta para você alguém para ser a referência. Eu tenho certeza disso, que um de vocês que está nos ouvindo agora, você pode apontar alguém como referência e agradecer a Deus por isto, porque é importante. A Bíblia foi bem apresentada agora. O próprio Amós colocando aqui uma excelente forma de colocação da palavra, da liderança, ela é importante em todos os momentos do povo de Israel, em todos os momentos da saída dos hebreus do Egito, tendo como ali um líder, referência a Moisés, depois o sucessor Josué, e assim por diante, os juízes. Foi muito importante no momento da ausência, da morte de alguém, você vê como que o povo padecia, né, irmão? Interessante isso. Perdi a referência. Perdi a referência. E você pode ver que eles sofreram por um período de desobediência, de rebeldia, porque ele perdia a referência. É como alguém quando se desvia. Exato. Né? Ele volta à escravidão, a estaca zero novamente, e outra, fazendo coisas até piores, muitas vezes. Você vê o povo de Israel, eles ficavam como escravo na mão de 8 anos, mas depois Deus entra com a provisão, coloca alguém para ser referência, um juiz, e desfrutou o quê? 40 anos. Depois na sequência você vê lá outra referência que morre, depois o povo novamente faz caminhos, entra por caminhos errados e tortos que desagrada a Deus, se torna escravo também por mais 18 anos, e depois desfruta por mais 80 anos de paz. Você vê que é sempre maior, né? Deus dá sempre a medida recalcada Exatamente. E abundante, né? A gente não merece, mas Ele é bom. Deus é né? bom demais. Deus é maravilhoso. Deus. Vamos ouvir um louvor? Vamos. Uma música? Vamos lá, Pablo, ouvir um louvor, uma música. Quero fazer agradecimentos aqui ao Denis Costa, perdão. Entrou e está curtindo aí também. A Paty de Campelo. Deus abençoe, graça e paz. A Josefa Barbosa. Regina Célia Camargo, Deus abençoe. Azael, Deus abençoe. Glória a Deus. André Varenga, Fábio Berilli, que a graça do Senhor e a paz do nosso Senhor esteja no coração de cada um de vocês. A Ivonete Cordeiro, eu, Bruna Alves mais uma vez. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Vamos lá, vamos curtir a música, um louvor agora. Em nome de Jesus. E aflições querem frear o meu caminhar. Sei que é fiel quem prometeu. Vem a minha mão segurar. Não olharei pra trás. Contigo
saída é desistir. Mas quando lembro tudo que Deus já fez por mim, e vem a esperança, a fé e a força pra lutar, e crer que tudo vai passar. Eu não vou desistir, irei até o fim. Não vou parar de te adorar, pode custar o que custar, pois eu confio em ti. Sei que não me deixarás, és o meu Deus e protetor, e por isso estou seguro. Oh, oh, oh. Os problemas vêm e querem me fazer parar, tentam fazer com que eu desista. Chego até pensar que não há mais solução, que a única saída é desistir. Mas quando lembro tudo que Deus já fez por mim, e vem a esperança, a fé e a força pra lutar, e crer que tudo vai passar. Eu não vou desistir, irei até o fim. Não vou parar de te adorar, pode custar o que custar, pois eu confio em ti. Sei que não me deixarás, és o meu Deus e protetor, e por isso estou seguro. Eu não vou desistir, irei até o fim. Não vou parar de te adorar, pode custar o que custar, pois eu confio em ti. Sei que não me deixarás, és o meu Deus e protetor, e por isso estou seguro. Voltamos então com a programação. Glória a Deus, que louvor maravilhoso, né? Maravilha. Irmãos, nós temos aqui alguns pedidos, nós vamos depois executar os nomes, falar e vamos apresentar em Deus. Glória a Deus por você que está escrevendo, solicitando a sua oração. Mas temos uma novidade para vocês. Ganhamos aí mais alguns minutinhos e presente logo na estreia. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Meia hora a mais. Maravilha. Meia hora a mais. Glória a Deus. Isso é presente de Deus, ó. Maravilha. Temos lá de música, vamos ouvir mais um louvor? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Glória e majestade, Cristo Jesus. Ouça. Deus que se fez homem, homem que era 100% Deus.
deixou seu reino, deixou sua glória para levar sobre si o castigo que era meu. Homem que chorou, foi traído e sentiu dor. Deus que mesmo assim amou e perdoou. Homem crucificado, mas Deus que ressuscitou. Coberto de glória e majestade, sua essência revela quem tu és, repleto em graça e santidade. Toda a criação se prostrará aos teus pés. 100% Deus, 100% homem, mesmo sendo rei, o mais simples e fez. Seja adorado e exaltado e glorificado. Homem que chorou, foi traído e sentiu Estamos apresentando programa Unidos pela Graça. Apresentação, Pastor Paulo Pereira. Muito bem, meus queridos. Vamos administrar o tempo aí, o horário. Maria Lúcia, um abraço para você. Eunice Borges Santos, Márcia Quitéria, Deus abençoe você. Ruth Marcelino também, Deus abençoe. Que a paz do Senhor possa invadir e habitar sempre no coração de vocês. Meus queridos, independente da circunstância do problema, precisamos permanecer firmes no Senhor. Não olhar e não nos sustentarmos naquilo que os nossos olhos carnais transmitem, mostram para nós. Às vezes nós olhamos um problema, uma dificuldade e deixamos de ver a obra de Deus, o plano de Deus por trás de tudo isso aí, acima de todas essas coisas. Às vezes a circunstância, eu costumo dizer para as pessoas, as circunstâncias elas tendem a nos fortalecer. Senão a Bíblia não mostrava problemas, ou talvez tentava ocultar, mas não, ela é bem clara, bem nítida. Vários problemas ou circunstâncias, adversidades que em várias épocas, várias pessoas, povo de Deus, homens ungidos, profetas, passaram. O próprio Senhor Jesus aqui na terra. Então eu acredito, meus irmãos, em Jesus Cristo. Os problemas surgem, vão surgir sempre, todos os dias, mas que nós possamos tirar proveito no Senhor pela fé e continuar a jornada e caminhando, sem olhar para ela, sem se alimentar dela, sem nos rendermos a ela. A palavra de Deus fala que nos tornamos escravos daquele que nos venceu. Então isso é muito mal. Se o problema te vencer, se alguma situação qualquer te vencer, você se torna escravo desse problema e fica difícil sair. Se você tiver mais algum pedido de oração, alguma coisa, nós estamos anotando aqui, nós vamos orar, ok? E vamos clamar ao Senhor. Obrigado pela participação. William Leal, um abraço, Deus abençoe você, também em nome de Jesus. Moço, vamos dar alguns avisos que são importantes também? Sim, Paulo. Podemos falar a respeito
da nossa viagem missionária para Moçambique? O que você acha? Vamos, claro. Então é isso aí, pessoal. A semana passada nós estivemos aqui, nós divulgamos. Quem não ouviu, nós vamos falar novamente agora. Nós estaremos agora no dia 22 de maio, indo para Moçambique. Eu e o Paulo, graças a Deus, já compramos as passagens e vamos estar até o dia 5 de junho ajudando, colaborando com o missionário Márcio Sabino, que é um missionário da MCM, Missão Cristã Mundial, que já está desenvolvendo um trabalho há quase 2 anos, 1 ano e meio, se eu não me engano, né, Paulo? Em Moçambique, na cidade de Beira, numa comunidade pobre, carente, onde ele leva o alimento espiritual, leva o alimento físico, pão, leva também a questão de alfabetização. Dá um apoio mesmo. Né? Verdade. E ele está precisando, gente, construir salas para que essas crianças tem um mínimo de conforto. Um mínimo de conforto, menos. porque atualmente elas sentam no chão, não tem parede, só tem uma cobertura. Então, irmãos, eu quero rapidamente falar o seguinte: nós criamos uma campanha de financiamento para a gente alcançar um valor para ajudar o missionário Márcio Sabino a construir essas salas, e nós estamos indo para lá para que a gente possa, além de levar o dinheiro, também trabalhar como pedreiro. Eu vou ser ajudante de pedreiro, viu, Paulo? Porque eu não sei fazer muita coisa assim, não tenho muita técnica, mas eu tenho boa vontade, né? Mas olha só, gente, olha, se você quiser colaborar, você vai entrar no site vaquinha.com.br, www.vaquinha.com.br, vaquinha com K, tá? É VAKINHA, né? vaquinha.com.br. Lá no campo de busca você vai procurar pela campanha Mudando a História Moçambique África. Você vai contribuir, fazer a sua contribuição através de um cartão de crédito ou através de boleto, né? Nós fizemos uma pequena mudança. Quem ouviu a gente na semana passada, a gente estava sorteando, a gente iria sortear um iPhone 7 e... Se alcançasse a meta. Se alcançasse valor, a meta e tal, e a gente resolveu voltar atrás com isso, porque a gente acredita que as coisas têm que ser feitas por amor. Então, foi uma reflexão e a gente está aqui para voltar atrás quando é necessário, né, Paulo? Claro. Eu acho que é uma questão de humildade. Nós temos que ter humildade, saber reconhecer e ouvir a voz de Deus, né? E a voz de Deus fala no nosso coração e nos dá paz. Então, irmãos, é isso. Se você quiser colaborar com essa obra missionária, se você quiser ajuntar tesouros no céu, tá, irmãos? Não tesouros na terra, mas que um dia você vai receber com juros, com correção monetária, uma medida transbordante, sacudida e maravilhosamente, infinitamente maior daquilo que você fez, do pouco que a gente faz. Faça isso. Entra lá no www.vaquinha.com.br, vaquinha com K, e busca ali pela campanha Mudando a História, Moçambique, África, do missionário Márcio Sabino, e faça sua contribuição. São crianças pobres, crianças carentes, que estão ali recebendo a palavra de Deus, recebendo o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Estão tendo o nome delas escritos no livro da vida. E quando a gente colabora, irmãos, você não precisa ser um missionário que vá para as nações. Nem todo mundo é chamado para isso. Mas todos nós estamos chamados para orar e para contribuir. Porque ninguém é tão ocupado que não possa orar, e nem tão pobre que não possa contribuir. Então, isso custa menos que um lanche, né? Você faz a sua contribuição e você vai estar participando dessa obra. Nós vamos, ao longo da viagem, nós vamos gravar vídeos para mostrar para os irmãos efetivamente o que está acontecendo lá. Né? A gente sabe que nós vivemos em tempos em que as pessoas desconfiam, né, Paulo?
até quando se trata de algo bom, as pessoas ficam com o pé atrás, porque tem tanta gente que usa o nome de Jesus para obter benefício próprio, né? Infelizmente, né? Mas Jesus já tinha previsto isso, né? Já tinha falado sobre isso, os profetas no passado também. Mas enfim, independente de qualquer coisa, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E eu creio que se você está aí ouvindo essa rádio, né, esse horário, está aqui com a gente, não deixe isso passar em vão. Colabora e nós vamos estar juntos. Você vai estar indo junto com a gente, irmãos. Nós vamos gravar testemunhos das crianças. São crianças lindas, são pequenininhos que estão ali aprendendo o beabá da fé, o beabá da alfabetização, estão sendo alimentadas, estão recebendo um renovo, estão tendo uma referência, né? Naquele casal missionário, os filhos que estão lá também, que abandonaram aqui o Brasil, né? O shopping center, o supermercado, toda a facilidade que a gente tem para morar lá num país que fosse como se fosse voltar 50 anos atrás, sem nenhum tipo de facilidade, né? Então colaborem, esse é o recado que eu estou passando aqui para vocês, irmãos. Bem lembrado isso, glória a Deus por essa atitude. E meus queridos, interessante, eu até comentei, meu irmão Amós, eu ouvi uma matéria nos jornais pela manhã, uma semana atrás mais ou menos, dizendo assim, que a ciência descobriu que aquele que pratica generosidade produz felicidade. Ou seja, aquela pessoa que gosta de doar, aquela pessoa que gosta de dar, aquelas pessoas que são generosas, ela adquirirá para a sua vida felicidade. A ciência descobriu. Interessante isso, né? A ciência está sempre atrasada, né, Paulo? Porque a palavra de Deus já diz lá, né? Que a alma generosa prosperará. Né? Interessante isso, né? Princípios bíblicos que a ciência, né? Na verdade, a gente até pode falar em algum outro programa sobre a questão dessas descobertas da ciência, né? Que somente provam a veracidade bíblica, dos textos bíblicos, né? Isso. Em todas as áreas, né, Paulo? Então isso é mais uma prova. Eu não sabia dessa pesquisa, não. Eu ouvi e assisti, inclusive, né? Eu achei tão interessante, logo despertei, eu estava no trabalho, inclusive eu ouvi isso aí, eu achei estranho essa matéria e repercuti, muitas pessoas lá deram seus comentários, tudo, depois eu falei, nossa, que estranho. A Bíblia já está escrita há muitos anos isso, e ninguém nunca deu atenção para isso. Agora a ciência descobriu, todo mundo aplaude, acende o forte e tudo mais, né? Mas esse é a atualidade de hoje, né? Infelizmente, né? Mas pelo menos eles provaram que a Bíblia está certa, né, Paulo? Glória a Deus, isso é legal demais. Jesus, né? Meus queridos, outra coisa também, sabe? O Amós tocou num ponto aqui que é fundamental pra gente, não podemos deixar passar batido. O que te motiva? Qual é a sua motivação para o reino, para contribuir no reino, né? Então, jamais seja uma forma de barganhar com o Senhor, uma troca com o Senhor. Mas tudo que possa ser feito por colaboração, contribuição, desde a sua mão de obra, seja financeiro ou intercessão, seja, meus irmãos, de um coração genuíno, puro, sem aguardar um retorno, porque a parte do retorno pertence ao Senhor. Ele sabe a medida correta e o que cabe a nós, recebemos dele ou não, porque nós não somos merecedores de nada, na verdade. Nós devemos a Deus. Para a obra de regeneração, de resgate, de amor, dando o seu Filho na cruz por nós, se nós merecemos. Então, meus queridos, nós pensamos que fazemos muito. Eu dou minha oferta, eu devolvo a Deus o dízimo para quem faz isso, eu trabalho na obra, eu ajudo a igreja, enfim, mas eu sou missionário, eu evangelizo, missões transculturais, evangelização urbana, eu vou nos presídios, eu vou na casa de recuperação. Gente, é um dever nosso, é um dever dos salvos, é um dever daqueles que foi agraciado, presenteado por Deus, de retribuir ao Senhor na sua obra, no reino, em favor do próximo, em favor de alguém. E outra, e por causa disso nós não precisamos esperar retorno nenhum, já recebemos do Senhor. Sim. Já recebemos isso de Deus. Então, o que lhe motiva
a você fazer algo ou ser alguém no reino. Um salmista, no Salmo 119, não me lembro agora exatamente o versículo, mas eu li alguns dias atrás, ele declara a seguinte forma, a seguinte expressão, dizendo que o que o motiva a sua alegria é a palavra de Deus. A própria palavra de Deus é o que o motiva, o seu contentamento, a sua alegria, a sua satisfação. Olha, que bom seria se nós voltarmos para o Evangelho genuíno. Que bom será se nós voltarmos para a palavra nos dias de hoje, de forma sistemática mesmo, com amor, de coração, de forma de entendimento. Meus queridos, pense, reveja, ok? E vamos, bola para frente, vamos tocar e nos preparar até a vinda do Senhor, quando Ele vier buscar a sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Dá tempo ainda, Paulo, de mais um louvor? Tá? Depois, na sequência, finalizando, nós vamos apresentar as pessoas em oração, né, moça? Sim. E vamos orar pelos pedidos aqui. Glória a Deus por isso. Continue escrevendo, querido. Continue escrevendo, continue mandando suas mensagens. Pode ser seu pedido de oração, como muitos aqui já fizeram. Quero mandar um abraço para o Marcos Siqueira. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Peniel, é isso? Semeadores? A Érica, glória a Deus, Deus abençoe a Érica, a Ruth e Marcelino também. Deus abençoe, meus queridos. Continue curtindo a página aí, continue entrando e dando o seu alô, a sua mensagem. Estamos juntos nessa aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esta é minha fé, creio no que não se pode ver. Esta é minha fé, as montanhas podem se mover. Esta é minha fé, ver um paralítico correr. Esta é minha fé, nada é impossível ao que crer. Em um túmulo sem vida, a morte recuou, e os lábios de um mudo proclamaram o amor. Ordenaram ao sol que pare e o sol obedecer. Esta é minha fé, nada é impossível ao que crer. Esta é minha fé, pois fiel é o Deus que prometeu. Esta é minha fé, o Filho de Deus do céu desceu. Esta é minha fé, em meio a leões sobreviver. Nada é impossível ao que crer. Em um túmulo sem vida, a morte recuou, e os lábios de um mudo proclamaram o amor. Ordenaram ao sol que pare e o sol obedecer. Esta é minha fé, nada é impossível ao que crer. Em um túmulo sem vida, a morte recuou, e os lábios de um mudo proclamaram o amor. Ordenaram ao sol que pare e o sol obedecer. Esta é minha fé, nada é impossível ao que crer. Esta é minha fé, nada é impossível ao que crer. Esta é minha fé, tudo é possível ao que crer. Vamos lá, galera, voltamos então à programação, estamos finalizando, pela glória do Senhor. Quero agradecer aí todos os ouvintes, todos esses que estão linkados em nós, programação. Deus abençoe, com carinho nós retribuiremos com vocês a nossa comunhão, mesmo distante, não conhecendo pessoalmente,
mas também com oração, somente aqueles que fizeram seus pedidos específicos aqui. Nós vamos fazer isso já. Ok? Quero mandar um abraço novamente a todo o pessoal, toda a galera da UPG. Ok? Quero mandar um abraço para todos. Valeu, Irã. Deus abençoe você, viu, meu querido? Em nome de Jesus. Meus queridos, nós podemos aí, na sequência das nossas programações, ao longo aí da semana, dos meses que advém, trazer pessoas, irmãos, convidados especiais, ok? Para ministrar a palavra, um período de um estudo da palavra de Deus, ou testemunhos. Mas eu tenho certeza que virá muitas coisas boas por aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. O Paulo, vamos fazer oração? Claro. Nós tivemos aqui alguns irmãos que entraram com pedido de oração, né? A palavra de Deus diz que a gente tem que orar uns pelos outros. Vamos sim, com certeza. A palavra de Deus diz que quando duas pessoas concordam a respeito de alguma coisa na terra, será concordado também no céu. Quer dizer, a palavra de Deus ela é rica em afirmar e reafirmar, claro, o poder da oração. E Jesus falou que nós devemos persistir, porque nós vivemos numa sociedade fast food, isso, que tudo é rápido. Você passa, já compra, já leva, já usa, né? E depois paga. O reino de Deus é diferente. As coisas acontecem na hora certa, no momento certo. Então nós vamos estar orando aqui pela irmã Audicleia, pela irmã Josefa, pela irmã Ivonete e também, seguindo a sugestão aqui do irmão Alexandre Silva, clamor pela nossa nação. Pela nossa nação. Muito bem. E eu quero dizer para os irmãos aqui, para as irmãs, que o nosso Deus, ele é infinitamente mais poderoso e maior do que qualquer problema, seja ele financeiro, seja ele de enfermidade, seja ele problema espiritual, seja ele potestade, principados, opressões. O Senhor, ele é infinitamente mais poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele tem todo o poder. Jesus falou assim: todo o poder, todo, quando é todo, não sobra nada para o inimigo ou para o que quer que seja. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então nós, que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e cremos nele, ele falou que nós devemos pedir, porque ele tem satisfação, ele se alegra em realizar o desejo do nosso coração. Jesus falou que no mundo nós teremos aflições. Foi Jesus que falou. Ele passou por aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém. Então, irmãos, eu já passei dos 50. Eu já tive e tenho problemas, porque é assim, a sequência da vida é assim. Você tem um problema, você clama a Deus, Deus resolve. Aí depois vem um outro problema. E isso Deus vai nos fortalecendo, vai nos moldando até a estatura de varão perfeito. Verdade. Eu sei que Deus é capaz, poderoso, para atender cada pedido aqui. Em nome de Jesus. Paulo, você ora? Claro, inclusive quando Pedro esteve na casa do centurião Cornélio, ele apresentou Jesus dessa forma, o plano de Deus através dele. E Pedro, não perdendo tempo, ele apresentou aquela família a Cornélio. No final de tudo, toda a família ali se renderam aos pés do Senhor, entenderam o plano de Deus através da palavra, no reino, do Evangelho, enfim. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, diz que Deus ungiu Jesus e com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo,
por toda parte, por todos os lugares onde Jesus foi levado, andou, ele não fez, sabe, nada que fugisse desse propósito de apresentar-se como a vida, como o caminho, como um verdadeiro alimento, e também isso, exatamente, libertação e curando a todos que até então era oprimido pelo diabo. A todos vocês aí que estão do outro lado ouvindo essa programação, receba essa palavra também. Que Jesus está na sua vida. E o plano dele, o propósito dele é te livrar de toda essa opressão maligna. E seja no âmbito da saúde comprometida, debilitada por qualquer enfermidade, meus queridos. Seja enfermidade física, seja uma enfermidade emocional, a alma, seja psicológico também, qualquer tipo de problema, perturbação. E aliás, é uma coisa que vem atingindo muito a humanidade, o Brasil. Pesquisadores, estudiosos na área da psicologia vêm dizendo que a doença emocional ela vai crescer cada vez mais. Isso precisa ser tratado, cuidado, apresentado a Deus. Amém? Muitas doenças físicas que surgem é decorrente, irmãos. É decorrente de problema emocional. Somatizações. Exatamente. Né? Somatizações. Isso. Então vamos orar, vamos apresentar a Deus esses nomes e a todos vocês que foram aqui. Colocou os seus pedidos, nós anotamos aqui direitinho, vamos apresentar. Também a todos vocês que estão participando e ouvindo essa programação. E na sequência nós vamos estar agradecendo ao Senhor por mais um dia de bênção e de vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo nós oramos. Clamamos ao Senhor, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. Aqui está, Senhor, pessoas o qual nós vamos falar do nome. Algumas especificaram um motivo. E de todos os participantes, todos os ouvintes, todos aqueles que estão linkados aqui, ouvindo pelo Facebook, posteriormente pelo YouTube, Senhor. Meu Deus, seja qualquer região do Brasil, seja qualquer região, Senhor, de onde está sendo visto, assistido, Senhor, pela internet, qualquer país, em qualquer lugar, seja a nossa cidade de Mogi das Cruzes, do nosso estado de São Paulo. Tua palavra, Senhor, nos fala, como Amós confirmou agora há pouco também, que o Senhor está acima de todas as coisas, o seu poder é imenso, como também o Senhor, de uma forma extraordinária, e ungiu o teu filho, ungiu Jesus aqui com o Espírito Santo e com o poder. O poder superou a qualquer trevas, a qualquer artimanha do inimigo, do diabo, ou qualquer levantar, Senhor, infernal contra a vida das pessoas, contra a tua igreja, tentando distraí-la, tentando lançá-la ao desânimo, ao regresso, ou à derrota pelas circunstâncias. Pai, em nome de Jesus Cristo, que tudo isso, todas essas tentativas do diabo, Senhor, sejam elas repreendidas agora, em nome de Jesus. Queremos orar, Senhor, pela Odicleia, Senhor. Ela pede oração ao pai, ao esposo. Queremos orar também, Senhor, apresentar a Josefa, que sofre com uma enfermidade. Senhor, seja qual for, como já mencionamos aqui, seja no físico, na alma, seja um problema, Senhor, espiritual. Deus, nós oramos em favor da tua filha, da tua serva agora, em nome de Jesus. Da Ivonete, de opressão, perseguição maligna, tentando distraí-la, tentando desmotivá-la, desanimá-la da fé, em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. E também, Senhor, o clamor pela nossa nação, como foi apontado aqui pelo Alexandre Silva, Deus, Brasil. Senhor, esta grande massa, nós oramos por essa nação, nós oramos por este povo, como foi o assunto também no início dessa programação, ó Deus, no setor político, mas também, Senhor, seja em qualquer outra área.
Deus, nós oramos para a questão, Senhor, emocional dessa família, dessa sociedade. Nós oramos, ó Deus, pela questão também espiritual, meu Pai. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, mesmo que todas as igrejas dessa nação clamam ao Senhor em favor deste país, deste povo, mas acredito, Senhor, que o Senhor está ouvindo, claro, mas ainda é muito pouco, além daquilo que podemos fazer no Teu nome, no nome de Jesus. Quantas pessoas, famílias sendo influenciadas por um sistema já corrompido pelo mal, um mundo, Senhor, de onde jaz o maligno. Meu Deus, quantas pessoas são vitimadas hoje, quantas pessoas já perderam a vida, infelizmente, durante esse período que estamos aqui. Quantas pessoas, ó Deus, estão agora neste momento no fundo do poço do desânimo. Quantas pessoas, ó Deus, que estão sendo abatidas pela preocupação financeira, pela preocupação familiar, com os filhos ou com o casamento para quem é casado, com o próprio futuro, Senhor, no caso dos jovens, cheio de ansiedades. Deus, isso tem atraído as pessoas a um desgaste emocional muito grande e uma desilusão, levando a muitos a uma depressão, Senhor, levando a muitos, ó Deus, a um esfriamento até mesmo espiritual, ao ponto de perder a esperança. Senhor, além dessas pessoas que nós apresentamos aqui, Deus, todas as outras que estão fazendo parte nesse momento e continuarão fazendo parte da programação da Cristal Gospel, Senhor. Em nome de Jesus, por toda a igreja, de todo o país, de toda a nação, Senhor, independente da denominação, da liderança, dos pastores, dos representantes, dos responsáveis, obreiros, membros, todos que fazem parte do corpo de Cristo. Nós oramos e pedimos, Senhor, a Tua bênção. E continue olhando, orando, olhando o Senhor e abraçando as causas, como o Senhor sempre fez. Claro, ó Deus, por misericórdia, Pai, clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós agradecemos ao Senhor também por essa programação, agradecemos por mais uma noite, mais um dia de bênção, essa terça-feira que está se aproximando, que todos possam permanecer na Tua paz, na Tua graça e no Teu amor, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Finalizando agora, meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos, espero que você tenha gostado. Nós adoramos a participação de vocês, adoramos mais ainda, meus queridos irmãos, a presença do Espírito de Deus na nossa vida e na sua vida também. Deus abençoe a todos. Só para deixar um último aviso, um recado aqui, o horário dos cultos que nós temos na nossa igreja, na UPG, fica aqui em Mogi das Cruzes, no bairro da Vila Natal, na rua Engenheiro Francisco Salés. O número é 73. Os cultos aos domingos às 18h30 e às quartas-feiras também, que é o estudo da Palavra de Deus. Ok? Você que mora perto e deseja um dia fazer uma visita ou conhecer, então anote aí o endereço: Mogi das Cruzes, bairro Vila Natal, Engenheiro Francisco Salés é o nome da rua, do número 73, aos domingos 18h30, quarta-feira 19h30, ok? Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe, ok? Fique em paz. Segunda-feira que vem estaremos novamente aí com mais um segundo dia aí da programação da UPG às 21 horas, em nome de Jesus. Até mais, gente. Um abraço a todos. Abração. Valeu, Amós. Deus abençoe. Valeu, Pablo. Valeu. Um abraço.